Bom dia, meus amigos. Hoje eu vou iniciar uma playlist no canal explicando tintim por tintim mecânica clássica. Antes eu vou postar um vídeo explicando as literaturas que eu vou utilizar, porque o quadro aqui é bem pequenininho, né, da câmera, e aí não dá de visualizar direito os livros que eu irei utilizar para resolver, para ensinar mecânica clássica. Primeiro, por que eu estou fazendo isso? Porque foi a melhor disciplina que eu já fiz em todo o curso de física. Eu amei. E o meu professor, eu tenho que citar o nome dele, foi o professor Eli. Ele é um PhD em física, ele tem só 3 PhD em física. Daqui a uns anos ele faz o quarto. Um cara muito inteligente, cara. O professor Eli, eu acho que ele era, na área de exatos, o cara mais inteligente aqui do estado de Rondônia. E ele dava uma aula como ninguém. Ele realmente amava e entendia o que ele estava passando, apesar de eu não entender 100% o que ele ensinava. E eu, particularmente, estudei muito esse conteúdo com ele. Não com ele, né? Mas tipo assim, na disciplina dele. Então eu fiquei apaixonado e para eu não me esquecer o que eu estudei, então eu decidi dar um passo além do que só resolver os exercícios, mas sim dar a aula sobre mecânica clássica. Então, o que é a mecânica clássica? É claro, dentro da disciplina a gente vê primeiro leis de Newton, equilíbrio de um corpo. Eu particularmente não vou é, andar por essas bandas, mas eu já vou direto à aplicação, que é Lagrange, um, Hamiltoniana e Hamilton-Jacobi. É claro, não vou lançar um vídeo atrás do outro, né? Vai demorar um pouco para eu me sentir seguro o suficiente para eu vir aqui gravar um vídeo e postar no canal. Então, e outra, mecânica clássica, eu não sei agora, né? Mas eu fiz essa disciplina ano passado, mais de um ano atrás, um ano e meio atrás. Eu finalizei ela em março de 2023. Perdão, março de 2024, a gente está em 2025. Naquele tempo, tinham pouquíssimos vídeos explicando sobre a mecânica clássica, tintim por tintim, sobre esse conteúdo. E algumas vezes ou era um conteúdo um pouco mais complicado do que eu via dentro de sala de aula, ou, enfim, ou era muito complicado, não tinha uma parte mais fácil. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para que eu não me esquecesse. E caso você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Eu vou tentar explicar o mais tranquilo possível, o mais teórico possível, para que você consiga compreender. Então vamos lá. As leis de Newton, como eu já expliquei no vídeo do meu canal, eu falo de novo, não tem problema, ela tem muitas limitações. Não que não dá de ser aplicado. As leis de Newton ela pode ser aplicada em vários aspectos da natureza, só que tem as suas limitações no que diz respeito à mecânica de Einstein. Então não vou entrar nessa parte. Vamos entrar só na mecânica com velocidades pequenas, que onde a lei de Newton ela é absoluta. Então as leis de Newton elas são extremamente eficazes no que diz respeito a movimentos simples. O movimento de um pêndulo, o movimento de um bloco em cima de um plano inclinado, polias, atrito. No que diz respeito a esses exemplos, as leis de Newton são bem eficientes. Elas são práticas para achar a equação do movimento desse corpo. Só que existem algumas não limitações, mas as leis de Newton elas começam a virar uma quimera quando o nosso movimento quando o nosso movimento é mais complexo. Então, podem ter a absoluta certeza, Newton vira o inferno quando a gente tem 2 pêndulos acoplados. Então, como que a gente vai achar a frequência desse corpo? Como que a gente vai achar a, a velocidade desse corpo? Não tem como. Não, quer dizer, tem como achar por meio de Newton, só que é um trabalho muito difícil, né? Então fica um pouco inviável utilizar as leis de Newton e extremamente trabalhoso quando é para trabalhar com esses movimentos complexos. Então aqui já entra a mecânica de Lagrange. Lagrange, ele foi um cara, todos os meus
com exceção dele, né? Mas alguns professores falavam, Lagrange ele não gostava de vetores e decidiu escrever tudo na forma de energia. Em Lagrange, a gente vai utilizar tudo em forma de energia. Só que segura que a aula de hoje não é sobre Lagrange. Antes de entrar em Lagrange, a gente vai trabalhar... Ficou grande, né? Isso daqui. A gente vai trabalhar um pouco com respeito a vínculos. A gente tem que entender primeiro o que é vínculos. De um modo geral, a gente vai ver o que é vínculos, vínculos holonômicos, não holonômicos, graus de liberdade e coordenadas generalizadas. É extremamente fundamental, importante a gente compreender esses aspectos, essas características no movimento para que a gente consiga compreender e resolver os exercícios envolvendo a equação de Lagrange. O que são vínculos? Quando fala vínculo, na verdade, a literatura ela quer dizer que o vínculo ele restringe o movimento de um corpo. Então vamos supor que a gente tem um pêndulo, né? Essa imagem aqui é gerada por IA, não gostei muito, mas enfim, né? Ela facilita muitas coisas. Então a gente tem um pêndulo que se move para lá e para cá. Vamos considerar que a gente está considerando num plano 2D, o eixo X e no eixo Y. A pergunta é o seguinte, ele está se movendo em qual plano? Em X ou em Y? Bem, ele se move nos dois planos. Se a gente considera um plano 3D, só que ele ainda se movimenta só em X e em Y, o vínculo que está ali restringindo o movimento dele em 3D, né, seria o nosso fio. Se a gente cortar esse nosso fio, ele vai começar a se movimentar em 3D. Vamos considerar num sistema ideal, né? Não vamos considerar que ele está fazendo esse tipo de movimento. Tá? Então, o vínculo, nesse caso, ele restringe o movimento do nosso corpo. Vamos considerar que a gente está numa mesa e a gente está arrastando um bloco. Esse bloco, ele só se movimenta ao longo do eixo X. O que impede ele de cair, de se movimentar ao longo do eixo Y? A mesa. Então a mesa, nesse caso, seria o vínculo dele. Entendeu? Então o vínculo restringe o movimento do corpo. Então existem outros tipos de vínculos que podem acabar prejudicando. No caso do pêndulo, o pêndulo ele se movimenta, ele efetua um movimento circular. Né? Então, qual que é o vínculo desse movimento circular? Justamente o fio. No instante que eu corto o fio, esse movimento circular, ele para de ser circular e ele vira 3D ou ele vira 2D. Se bem que ele já é um movimento 2D, né? Só que ele também se movimenta ao longo de... num movimento linear também. Então, a gente vai agora para graus de liberdade. Graus de liberdade ele já está relacionado com os eixos que estão presentes no movimento de um corpo. No caso do pêndulo, a gente vai ter o quê? As coordenadas relacionadas a ele, x e y. Aqui é uma equação que é bem prática e é uma mão na roda. GDL seria o graus de liberdade. Então a gente utiliza essa equação para descobrir quais os graus de liberdade que eu tenho. Então, no caso do pêndulo, a gente está se movimentando no eixo X e no eixo Y. Quantas coordenadas eu tenho? Eu tenho 3 coordenadas. Qual que é o número de vínculos que eu tenho? Eu acabei de explicar para vocês. O vínculo, nesse caso, vai ser o fio. Eu tenho só um vínculo no meu movimento pendular. Então, quantos graus de liberdade? Eu tenho apenas 1 grau de liberdade. E na hora de escolher esse 1 grau de liberdade, eu preciso de uma coordenada que não depende nem de uma e nem de outra. X depende exclusivamente de Y e Y depende exclusivamente de X. Então não dá de eu trabalhar isoladamente com esses dois dentro da mecânica lagrangiana. Então eu preciso de uma coordenada que não dependa nem de X nem de Y, que coincide com esse grau de liberdade. Que nesse caso vai ser θ. A variação do ângulo θ é esse grau de liberdade. Então eu tenho apenas 1 grau de liberdade.
Agora, se eu tivesse um pêndulo duplo, eu vou desenhar para vocês que é melhor. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem um pêndulo duplo, né? Então, a gente tem M1 e aqui a gente tem M2. Agora, quantos graus de liberdade eu vou ter aqui? Então, vamos aplicar a equação GDL. GDL vai ser igual ao número de coordenadas, enfim, não vou escrever tudo, menos o número de vínculos. Então, GDL. Quantas coordenadas eu vou ter aqui no meu caso? Bem, eu vou ter x1, y1, que diz respeito ao meu pêndulo 2. Eu vou ter x2, y2. Eu tenho 4 coordenadas aqui. Então, eu tenho esses movimento ao longo dessas duas dimensões. Ok? Menos, qual o número de vínculos? Ora, nesse meu primeiro pêndulo, eu tenho esse meu fio. Então, esse é o meu primeiro vínculo. Só que eu também tenho o fio do meu segundo pêndulo. E o meu segundo fio restringe o movimento do meu segundo pêndulo, dessa minha massa. Então, eu vou ter θ1 e θ2. Logo, nesse caso, eu tenho 2 vínculos. Então, a quantidade de graus de liberdade que eu vou ter é 2 graus de liberdade, que vai ser justamente o meu θ1 e o meu θ2. Entenderam? Então, voltando aqui para a nossa explicação, a gente já explicou o que são esses graus de liberdade e a gente entra agora em coordenadas generalizadas. Eu vou disponibilizar esse slide aqui porque ficou muito grande, eu pedi bem detalhado, só que aí eu não esperava que ficasse tão grande assim. Será que tem como aproximar? Não tem. Pior que tem. Enfim, deixa assim. Gente, as coordenadas generalizadas, de um modo bem simples, são os graus de liberdade. Então, se eu tenho um grau de liberdade, eu tenho uma coordenada generalizada. A coordenada generalizada, ela não pode, no caso da mecânica de Lagrange, ela não pode depender de outras coordenadas. Então, eu não posso selecionar x, no caso do pêndulo, e eu não posso selecionar y, porque um depende do outro. Então, nesse caso, a minha coordenada generalizada, o número de coordenadas generalizadas, vai coincidir, enfim, com os meus graus de liberdade. Nesse caso aqui, eu tenho 2 coordenadas generalizadas. As coordenadas generalizadas a minha equação do movimento por meio de Lagrange vai depender das coordenadas generalizadas. A equação do movimento vai ser em cima das coordenadas generalizadas. E o número de equações do movimento vai depender desses graus de liberdade. Então aqui, se eu tenho 2 graus de liberdade, isso significa que eu tenho 2 coordenadas generalizadas e eu vou ter 2 equações de movimento no caso do pêndulo. Se eu tenho 4 coordenadas generalizadas, eu tenho pena de quem for fazer esse exercício, eu vou ter 4 equações do movimento. Então, quando eu for aplicar Lagrange, eu tenho que achar a equação do movimento para φ1, ou θ1, né? Tanto faz, para θ1 e para o meu θ2. Eu tenho 2 equações do movimento neste caso. Ok? E aí a gente tem o caso dos vínculos holonômicos e vínculos não holonômicos. Eu acho que eu passei dos holonômicos, né? Não, não passei. Mas enfim, o que são os vínculos holonômicos e não holonômicos? Aliás, deixa eu ajustar esse treco aqui. Pronto, bem melhor. Eu tenho 2 tipos de vínculos, os holonômicos e os não holonômicos. Não tá aqui? Eu tinha jurado que tinha aqui. Os vínculos holonômicos... Ah, tá aqui, ó. Eu passei. Eu nem tinha visto. Vamos começar pelos vínculos holonômicos. Os vínculos holonômicos sempre serão descritos por uma equação. Ok? Então, os vínculos que são descritos por uma equação, por exemplo, um pêndulo. Um pêndulo ele pode ser descrito, um pêndulo simples, como x² igual a L² menos
x² mais y² igual a L ao quadrado. Então, se eu tenho uma equação do movimento não, desse vínculo, eu tenho que ele é um vínculo holonômico. Então, uma partícula no movimento 3D, ele é considerado um vínculo holonômico. Tudo bem? Então, elas são conectadas por uma equação algébrica, tá? Então, eles são um vínculo holonômico. E aí, de maneira dedutiva, os vínculos holonômicos eles não são descritos por uma equação. Essa imagem ficou gigante, né? Deixa eu diminuir ela para ver se pelo menos as letras ficam maiores. Então, quando eu tenho, por exemplo, um corpo, um disco que gira sem atrito, ou ele está deslizando num plano inclinado, eu tenho que esse movimento ele é não holonômico, eu não consigo descrever, ele não é ligado a uma equação algébrica. Então, quando a minha velocidade ela é constante, no movimento, a gente tem que ele é não holonômico. Quando eu tenho a minha velocidade e também a derivada dessa velocidade, acho que é derivada, enfim, quando eu tenho essa velocidade constante, ela seria um vínculo não holonômico, ok? No canal eu tenho um vídeo também, onde tem um disco que está girando num plano inclinado, sem atrito, e aí nesse caso ele é um vínculo não holonômico, certo? Porque a variação do θ ali é uma variação constante no caso desse disco. Então esses foram os conceitos fundamentais. Quais os livros que eu estou utilizando? Eu já vou mostrar agora. Depois eu gravo um vídeo no celular com uma qualidade melhor. Eu estou utilizando esse livro aqui, Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas. Né? Eu não sei se vai sair aí uma imagem muito nítida. Se bem que a minha cara ficou bem em cima dos vínculos não holonômicos, né? Agora que eu parei para pensar. Mas paciência. E o outro livro que eu estou utilizando esse livro aqui, Dinâmica Clássica, é complicadinho, viu? Achei embaçado. E o outro livro que eu estou utilizando é esse daqui, Um Curso de Mecânica Clássica, de um autor brasileiro. Esse livro, por outro lado, ele já é mais tranquilo. Ele não tem um rigor matemático como esse da dinâmica clássica de partículas. Os exercícios também são bem mais tranquilos. Então, se vocês estão iniciando o curso de mecânica clássica na graduação, ou se você está no mestrado e você não se lembra direito, eu não recomendo você utilizar esse livro aqui. Ele é muito difícil. Mas utilize esse daqui, tá? E aí dá um apoio também ao autor brasileiro, que ele é professor de física, não sei da onde. Enfim, ele se formou na Universidade Federal de Pernambuco, Carlos Batista. Enfim, gente, esses foram os conceitos básicos que a gente precisa para começar a aplicar a equação de Lagrange no movimento. Outra coisa, eu vou ser sincero com vocês, na faculdade eu não consegui entender de jeito nenhum quando o atrito entra em ação. Quando você começa a aplicar a equação de Lagrange para o atrito. Então a gente já entra a variável do tempo. Cara, é muito complicado, eu não consigo entender. E graças a Cristo, o professor ele não botou isso na prova, né? Senão eu já zerava, não consigo entender. Que é os multiplicadores de Lagrange. Enfim, a gente vai ver mais na frente. Eu vou estudar bastante para conseguir entender e explicar, né? O intuito dessa playlist é justamente essa. Então no próximo vídeo eu vou estar explicando algumas aplicações da equação de Lagrange. Eu vou estar explicando a equação de Lagrange de um modo geral e aí as suas aplicações em movimentos mais simples, fazendo uma comparação com as equações de Newton também. E aí a gente já parte para equações mais complicadas, para movimentos mais complexos. E eu vou regravar todos aqueles vídeos que eu gravei sobre a equação do movimento. Tá bom? Mas aqueles eu vou manter lá por saudosismo, porque tem muitos comentários que eu faço que foi algo que eu vi no dia na aula com o professor, né? Que eu não me lembro agora. Ou não me lembrava, porque eu reassisti alguns e aí
bater uma saudade das aulas do professor Eli. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não entenderam, procurem alguma literatura, algum vídeo no YouTube. Como eu disse, é muito escasso o vídeo no YouTube. Eu não sei, né? Desses grandes que tem aí, o Boara é a nível médio, né? Ele não fala sobre nível graduação. Dos famosos, eu não acho que não tem nenhum que fala sobre isso daqui. Então, é você, Deus e Deus. É isso que eu tinha para gravar para vocês. É um vídeo bem simples, é uma parte só teórica. Eu vou estar disponibilizando esse material aqui para vocês, esse slide. Talvez ajude de alguma maneira. E lembrando, esse slide aqui, quem produz é a IA. Eu não escrevi nada disso daqui. Até porque eu tenho preguiça absurda de fazer slide. Então, por isso que eu utilizo esse aplicativo. Mas eu, particularmente, eu gosto mesmo do velho e bom caderno. Não tem para onde correr, gente. É o melhor jeito de se aprender. Então, eu gosto de utilizar mais o caderno. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Falou.